Olá, queridos alunos do nono ano, Geometria. Grande abraço a todos. Vamos aqui lembrá-los, se você já fez todas as atividades desse capítulo, então, padrões simétricos, vistas, agora nós vamos entrar em representações em perspectiva. Vamos para mais uma aula. Então, para quem me conhece ou não me conhece, sou o professor Carriel. Provavelmente estive com vocês no 6º ano e agora volto ao 9º ano com vocês com geometria. Hoje a nossa aula irá para a terceira parte. Depois de padrões simétricos e vistas, hoje chegamos em representações em perspectiva. Vamos nos atentar porque nós temos aquele conhecimento de visão ou de desenho 2D e o desenho 3D, chamado de tridimensional. Vamos lá! Iniciamos então com as representações em perspectiva. Ao observarmos os objetos em nosso dia a dia, podemos identificar 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Mas como representar um objeto tridimensional em uma folha de papel se dispomos apenas de 2 dessas dimensões, a altura e a largura? Nesse caso, para representar também a profundidade, podemos usar a técnica da perspectiva. A perspectiva é uma técnica de desenho em 3 dimensões, baseada em cálculos matemáticos e geométricos. Por meio dela, é possível fazer os objetos de uma cena parecerem estar em profundidades diferentes. Vamos prestar atenção agora nesse quadro. Esse quadro, ou tela, como são chamados. Então vamos lá. A entrega das chaves a São Pedro, de Pietro Perugino, do afresco de 1482, que está na Capela Sistina no Museu do Vaticano. Nessa tela, podemos perceber as pessoas e as construções ao fundo, menores em relação às que estão à frente. Isso dá a impressão de profundidade, ou seja, quanto mais afastado o elemento está do observador, menor ele parece ser. Um exemplo prático. Sabe quando você está em uma praia, está em um sítio, está em algum local e deixa uma pessoa a uma distância considerável de você, 5, 10, 15 metros, e você fica mais próximo da sua câmera para tirar uma foto ou fazer um vídeo? Então, e você faz com que a pessoa estivesse entre as suas palmas das mãos, ou você estivesse segurando as mãos dela, então, sentido de profundidade. A distância da outra pessoa, quanto maior o objeto ou a pessoa estiver de você, em relação à câmera, ela será menor. Segundo, aqui que nós temos, é o retrato do imperador Otto III. Então, essa tela ou esta imagem, podemos perceber que os elementos estão representados em um mesmo plano, ou seja, não estão em diferentes profundidades. Você pode observar que as pessoas e os quadros parecem estar tudo em plano 2D, diferente da imagem anterior, que estavam no plano 3D. Existem várias maneiras de desenhar em perspectiva. Veja o mesmo cubo, por exemplo, representado em 3 perspectivas diferentes. Observem a perspectiva isométrica, a perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. As 3 perspectivas serão consideradas nas imagens desse capítulo. A perspectiva cônica é considerada a que mais se aproxima da maneira como vemos o objeto. Para causar a impressão de profundidade, nessa perspectiva, cada desenho deve ser baseado na projeção de retas paralelas do primeiro plano para um suposto ponto, chamado ponto de fuga. Em segundo plano, nesse caso, as retas descrevem a profundidade do objeto.
E quanto mais afastado ele estiver do observador, menor ele parecerá ser. É porque, em algumas situações, retas paralelas apresentam se aproximar à medida que se afastam de quem as observa. Vamos ver um exemplo? O nosso exemplo é nessa fotografia. O ponto de fuga está localizado onde os trilhos paralelos da ferrovia parecem se encontrar. Os dois trilhos jamais se aproximam um do outro, mas graças à representação em perspectiva, eles parecem juntar no horizonte. Vocês podem observar que nós sabemos que os trilhos do trem, eles são paralelos e não vão se juntar lá no fim. Porém, a nossa visão de uma certa distância é o ponto de fuga. E esse ponto de fuga, nós sabemos que pode formar um fim para a nossa observação de algum objeto. Tá certo? Observe o efeito da perspectiva em algumas representações. Podemos ver o ponto de fuga para a parte dos objetos das figuras geométricas espaciais e também para uma representação de uma cadeira. Só que na cadeira, observe que nós temos dois pontos de fuga para podermos representar e fazer as perspectivas dos objetos das imagens, ou as imagens estão aqui. Bora lá! Nesse exercício, podemos observar o seguinte na página 112. Em qual das obras de arte é evidente o recurso da perspectiva com ponto de fuga? Você irá observar pela Noite Estrelada ou pela Escola de Atenas. Então, a Noite Estrelada de Vincent van Gogh, de 1889, que está no Museu de Arte Moderna de Nova York, ou a Escola de Atenas, de Rafael, em 1511, que está no Palácio Apostólico do Vaticano. Desses dois quadros famosos aqui, eu quero que você identifique qual delas é justamente nós vamos ter um recurso da perspectiva com ponto de fuga. Neste exercício 2, eu quero saber de vocês quais das imagens a seguir foram construídas em perspectiva. Nesse caso, o exercício já pede quais. Então, não será apenas um que você vai marcar o xizinho ou vai pintar o seu quadradinho ali. Você terá outros. Então, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser os 4. Qual deles estará construído em perspectiva? No exercício 3, 3 vistas de uma mesma figura geométrica espacial. Vista lateral esquerda, vista frontal e vista superior. Pela aula de vistas anterior, nós podemos identificar qual das 3 imagens abaixo é realmente que é representada pelas minhas vistas acima. Então, qual dessas imagens abaixo representa o desenho pelas vistas? No exercício 4, fala, para representar figuras e objetos, podemos usar malhas quadriculadas, triangulares ou pontilhadas. Veja a seguir representações de cubos em diferentes tipos de malha. Nós temos o primeiro cubo na malha quadriculada e o segundo cubo na malha triangular. Observem como é construída cada uma delas sem perder os valores da base, da altura e da profundidade. E também, agora, você irá utilizar aí na sua apostila tanto a malha quadriculada como a malha triangular para desenhar um paralelepípedo. Um paralelepípedo, só para lembrá-los, você poderá representar no formato de um retângulo, como se fosse um cubo, mas retangular. Tá certo? Não é o termo cubo que a gente usa, mas a gente usa como paralelepípedo. E você irá representar, beleza? No exercício 5, Lilian usou uma malha quadriculada para dar o efeito tridimensional à primeira letra do seu nome. Vamos lá.
Primeiro ela desenhou a letra L sobre as linhas da malha. Em seguida, traçou os segmentos paralelos que passam pela diagonal de um quadradinho da malha. Por fim, ligou esses segmentos passando pelas linhas da malha e pintou o restante do desenho. As linhas pontilhadas representam as linhas que não estariam visíveis em um objeto tridimensional, como o que foi representado. Em uma malha quadriculada, represente a primeira letra do seu nome com um efeito tridimensional. Então você vai pegar a primeira letra do seu nome e fará a mesma sequência para desenhar então uma letra tridimensional. No exercício 6, finalizando a página 114, agora veja como João usou uma malha triangular para dar o efeito tridimensional ao número 8. Primeiro, ele desenhou na malha o número 8. Em seguida, traçou os segmentos paralelos. Por fim, ligou os segmentos e pintou o restante do desenho. Em uma malha triangular, represente um número qualquer com um efeito tridimensional. Então, você poderá utilizar o número de chamada, ou o número que você mais gosta, tudo bem? Nesse exercício 7, observe como Hugo desenhou um paralelepípedo usando um ponto de fuga. Então ele tinha um retângulo e ele depois teve um ponto de fuga. Ele anotou um ponto de fuga numa reta. E aí inicialmente ele desenhou a linha no horizonte e marcou sobre ela o ponto de fuga, o F, ponto F. Depois desenhou um retângulo ABCD abaixo da linha do horizonte e à esquerda do ponto de fuga. Em seguida, ligou os vértices do retângulo ao ponto de fuga. Depois marcou sobre eles, então, o AF, segmento AF, o ponto E, e sobre o ponto do segmento BF, o ponto F, de maneira que o segmento EF seja paralelo ao segmento AB. Então marcou o ponto H sobre o segmento DF, de maneira que o segmento EH fique paralelo ao segmento AD. E assim por diante. Aí ele conseguiu então formar uma caixa em 3D. Depois traçou as arestas FG, GH, EF e EH e apagou as linhas excedentes. Por fim, pintou as faces. Obteve uma caixa. Usando a perspectiva escolhida por Hugo, desenhe um paralelepípedo de maneira que a linha do horizonte esteja acima da figura desenhada e o ponto de fuga esteja à direita. Depois, a linha do horizonte esteja abaixo da figura desenhada e o ponto de fuga esteja à esquerda. E veja como ficou o desenho que você estará realizando. Na número 8, o desenho a seguir foi feito em perspectiva, usando um ponto de fuga. Aí nós temos algumas questões para analisarmos. Na letra A, dos pontos indicados por letras, qual representa o ponto de fuga desse desenho? É importante fazer esta análise. Ponto A, ponto B ou ponto C? No ponto B, no desenho do quarto abaixo, desenhe uma janela na parede A e uma porta na parede B. Então você irá desenhar uma janela aqui, vamos desenhar uma janela aqui, o desenho maravilhoso de quem daqui da pessoa, e uma porta na parede B. Vamos dizer aqui, vamos fazer a porta. Aí vocês vão fazer com uma régua bonitinho. Lembre que vai até o chão, né? Não pode esquecer que tem que ir até o chão. Belezinha? Mas vocês farão um desenho nota 10 para representar. Belezinha? Bora lá então. Não esqueça que a porta tem que chegar até o chão, hein? Vamos lá. Na questão 9, determine o ponto de fuga do desenho abaixo. Muito bem, aqui você irá precisar de uma régua. Por quê? Nós temos o ponto de fuga. Vamos pegar aqui o fogão, ponto de fuga e vamos traçar a reta. A minha reta é maravilhosa. Obviamente que como é ponto de fuga, todos os pontos devem ir no mesmo local.
ok? Vamos imaginar que aqui é o ponto de fuga. Escrever com o mouse é difícil. Então, o ponto de fuga deve estar ligado. Nossa, o ponto de fuga aqui foi maravilhoso. Mas, às vezes, não precisa ficar aqui. O ponto de fuga pode estar aqui. O ponto de fuga pode estar aqui. O ponto de fuga pode estar aqui. Mas, você tem que analisar de acordo com a figura. Então, o que nós temos que analisar realmente desse desenho? Vamos apagar essas retas aqui maravilhosas. Nós temos que observar o seguinte. Para entendermos. Nós temos esse ponto que vai sair o ponto de fuga. Nós temos este ponto que sairá o ponto de fuga, que são as nossas vértices. E a terceira vértice é aqui. Então, ela fará o quê? Ela dará continuidade a esta aresta, esta aresta e esta aresta. Tudo bem? Aí, nós vamos fazer aonde está o ponto de fuga. Belezinha? Aí você vai descobrir se o ponto de fuga que nós desejamos é aonde ele vai nos mostrar. Lembre-se que o ponto de fuga deve estar no mesmo lugar, beleza? Vamos apagar aqui os pontinhos para vocês analisarem com mais tranquilidade para ficar bonito, tá, gente? Os tic-tic é do mouse, né? Porque é complicado de fazer os desenhos aqui. Bora lá! No exercício 10, em uma folha construa um poliedro usando 2 pontos de fuga, conforme o passo a passo que nós temos aqui descritos, ok? Então, aqui você fará então o seu poliedro. Lembre-se que o poliedro precisa ter suas faces com retas, beleza? Para você poder fazer o exercício. Então, utilize o passo a passo. Esse passo a passo, continuando esse passo a passo aqui até conseguir chegar a um desenho. Você pode replicar esse cubo ou você pode fazer um outro desenho da sua escolha. Já no exercício 11, usando 2 pontos de fuga, represente o quadro a figura geométrica espacial cujas vistas de um observador são indicadas abaixo. É interessante você analisar que a vista frontal, a vista de sua frente, e a vista da direita, ela tem um furo. A vista superior e a esquerda, ela é uma face plana, não tem nenhum tipo de marcação. Então, significa que ele é como se fosse um furo em L. Então, você irá desenhar em 3D a figura que nós estamos vendo nas planificações, beleza? Já no exercício 12, nós podemos até usar o 11 como exemplo. O 12, as figuras geométricas espaciais a seguir foram desenhadas em perspectiva. Represente-as de acordo com as vistas indicadas em cada item. Então, você irá desenhar a vista lateral direita, a vista superior e a vista por trás desta figura A. O mesmo você vai fazer com o próximo exercício. A letra B também. Você irá fazer a vista frontal, a vista de frente, e a vista superior da imagem, belezinha? E aí, quantos pontos de fuga foram usados no desenho em cada uma das figuras? E você irá analisar esta pergunta para cada uma das figuras. Na questão 13, observe o esquema formado pela face frontal de 3 paralelepípedos e o ponto F. Considerando o ponto F e o ponto de fuga, desenhe essas figuras em perspectiva. Isso significa o que, gente? Vocês irão pegar todas as vértices. Então vamos anotar aqui todas as vértices. Esta vértice, vamos deixar aqui bem escancarado para vocês. Todas as vértices que nós iremos... Opa, o pessoal de português vai ficar bravo, hein? Que nós iremos utilizar. Tudo bem? Então, todas essas vértices é muito importante. Ponto. Foi anotado para vocês todas as vértices necessárias para você fazer a sua representação das imagens. Lembre-se que o ponto de fuga ele é
este que está aqui, o único para todos. Então, todas essas vértices marcadas deverão chegar até ele, beleza? Não esqueçam disso, gente. Todas as vértices devem ir até o ponto de fuga. E aí, após fazer isso, você irá fazer os desenhos necessários para a representação. E aí sim, você irá descobrir o desenho em 3D, tridimensional. Já o exercício 14, ele tem alguns exercícios para vocês fazerem. As figuras geométricas espaciais a seguir foram desenhadas com base em um ponto de fuga. Qual é a posição da linha do horizonte e o ponto de fuga em relação a cada uma delas? Está acima ou está abaixo? Está à direita ou à esquerda de cada uma dessas figuras geométricas? Trace a linha do horizonte e indique o ponto de fuga. Então vocês têm 3 informações. Primeiro, você irá então falar qual é a linha do horizonte, qual é o ponto de fuga de cada um deles e ainda você irá completar para achar o ponto de fuga. Tudo bem? Qual é o ponto de fuga? Em cada um dos exercícios aqui. Dúvidas? Mande que nós iremos ajudá-lo. Na letra C, D e E, fará a mesma forma. Você encontrará o ponto de fuga traçando as retas, irá nos dizer se a linha do horizonte está acima ou abaixo e se o ponto de fuga está à direita ou à esquerda. Tudo bem? Essa Nesse momento, nós vamos aqui verificar os exercícios. Se você fez corretamente ou se você fez algum equívoco. Exercício número 1. Análise do exercício número 2. Análise do exercício número 3. Aqui, como ficaria a sugestão de resposta para o exercício número 4? Aqui, como ficaria então, numa malha quadriculada, o seu desenho da sua letra, da primeira letra do seu nome, no exercício número 5? Aqui ficará um número que você escolheu. Um exemplo, o número de sua chamada. Você pode desenhar numa malha triangular. Veja como fica o exemplo. Aqui, no exercício número 7, como ficará cada uma de suas figuras e o ponto de fuga? Para mostrar, então, o exemplo igual de Hugo. No número 8, qual é o ponto de fuga desta imagem? Podemos observar que o ponto de fuga é a letra A. Aqui, um exemplo, como ficaria a janela e a porta. Mas você, obviamente, fez melhor do que nós fizemos, né? Então, parabéns a você. Aqui, a questão 9, que é para determinar o ponto de fuga do desenho, nós podemos observar, então, todas as retas saindo para o mesmo ponto de fuga. No exercício número 11, nós podemos observar aqui como ficaria a sugestão da resposta para as vistas da planificação apresentada. No exercício 12, as figuras geométricas espaciais a seguir foram desenhadas em perspectiva. Então aqui são as vistas lateral direita, superior e a vista de trás para esta figura letra A. Para a figura letra B, nós temos então como fica a vista frontal e a vista superior. E quantos pontos de fuga foram usados no desenho de cada figura? Na figura do item A, foi usado um ponto de fuga.
e na figura do item B, 2 pontos de fuga. Já no exercício 14, o que nós podemos encontrar aqui? Nós podemos encontrar aonde fica o ponto de fuga, a linha do horizonte, se ele está abaixo ou acima da linha do horizonte, se ele está à direita ou à esquerda, o ponto de fuga, para cada uma delas. Continuamos aqui verificando, então, a linha do horizonte, o ponto de fuga, em cada uma das imagens e também se ele está abaixo ou acima, a linha do horizonte, ou está à direita ou à esquerda, o ponto de fuga.